Eu quero falar com vocês sobre uma palavrinha chamada transferência. Fala assim comigo, transferência. Se eu dissesse para você que tem hoje aqui, no exato dia 10 de maio, tem uma transferência programada para o seu nome, para você receber um valor altíssimo. E quantos gostariam de receber? Sim ou não? Uma transferência no seu nome? Então eu quero falar que é verdade, porque tem uma transferência encomendada assim do céu para a sua vida nessa noite. Tem algo para ser derramado, já está escrito e está no seu nome. A questão que eu quero saber é quantos querem receber nessa noite. Hoje eu vim falar com você sobre transferência. Transferência é um dos conceitos mais importantes na palavra de Deus. É um dos assuntos que Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias. Porque esse é um dos propósitos de Deus para a sua criação. Quando Deus faz o mundo, algumas das características que Ele coloca, que faz parte de toda a criação, é a transferência. Por exemplo, se a gente for falar um pouquinho de filosofia, se a gente for falar um pouquinho de física, da matéria, quantos já ouviram pelo menos uma coisa básica, que as coisas elas não se criam, mas elas se transformam, certo? Ou seja, existe um processo de transferência acontecendo constantemente na criação. As coisas elas não são geradas assim, tem um lugar do universo que as coisas vão surgindo. Não é assim que acontece. Tudo que Deus fez tem a capacidade de passar energia para outras coisas. A tua vida acontece assim. A tua vida acontece porque tem energia que você recebe, mas você também precisa transferir essa energia para fora, não é? Através de algo que nós chamamos de calorias. Já ouviu falar de calorias? O problema é quando a gente não transfere para fora essas calorias. Não é verdade? Porque isso vai se tornando o quê? Gordurinhas. Gordurinhas a gente não gosta. Certo? Mas isso é o quê? Isso é energia. Então, eu quero ler um texto com você da palavra. Um texto que eu tenho certeza que vai nos ensinar sobre um princípio, um dos pilares da Bíblia, que é a transferência. Esse texto está lá em Números 11, e eu vou ler a partir do versículo 16. Números 11, a partir do verso 16. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, e leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. E eu descerei e falarei com você ali, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão a levar a carga do povo, para que você não a leve sozinho. Pulando para o verso 24 agora, o texto segue dizendo: Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70, e eu quero só fazer uma pontuação, porque toda vez na Bíblia que há uma reunião de 70 pessoas, algo poderoso está prestes a acontecer. Temos alguns exemplos na Bíblia. Você se lembra de Jesus quando ele reúne aqueles 70 discípulos em Lucas 10, e ele envia à frente dele para fazer algo que nós chamamos, não porque nós criamos lá em Ribeirão Preto, mas porque Jesus classificou assim, de casas de paz. Vocês já ouviram falar de casas de paz? Casas de paz é algo que nós praticamos como uma estratégia, mas isso nasceu em Jesus. Jesus separou aqueles 70 discípulos, enviou. O que eles foram fazer? Curar os enfermos, expulsar demônios à frente dele, prepararam um caminho para Jesus. Então aqui também Deus está pedindo para Moisés separar 70 líderes, ou seja, algo poderoso está prestes a acontecer. Vocês estão aqui comigo? Seguindo então a leitura aqui no verso 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades, dentre elas, e as colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, e tirou-o do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre os 70 anciãos. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram e não pararam. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Na versão traduzida King James,
Existe um estudo sobre o final desse versículo, mas eu acredito que uma das versões mais fiéis e tradicionais vão dizer que eles profetizaram e não pararam. Então, imagina, eu não estou falando aqui de algo teórico, não é que Deus tirou do Espírito, colocou sobre eles, não foi algo teórico, não foi uma posse jurídica. Eu acredito que aqueles homens lá estavam cheios do Espírito Santo e eles não conseguiam sair daquela presença. Eu estou falando de Antigo Testamento, mas alguns acreditam, alguns estudiosos, alguns dos principais pensadores cristãos através dos séculos acreditam que essa passagem foi um prelúdio do derramamento do Espírito e de um dos conceitos que foram resgatados na Reforma Protestante, o conceito do sacerdócio universal dos santos. Porque nós vamos continuar lendo o texto aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Aqui no versículo 26 diz assim: entretanto, 2 homens, chamados Eudade e Medade, eles tinham ficado no acampamento. E o Espírito também veio sobre eles, pois estavam entre os escolhidos, mas não tinham ido à tenda. E profetizavam no acampamento. Então um jovem correu e contou a Moisés. Sempre tem o dedo duro, né? Geralmente é um jovem, estou brincando. Então um jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. O que ele estava querendo dizer? Os caras ficaram atrasados lá no acampamento, ainda assim receberam o Espírito e ainda estão querendo profetizar lá no acampamento. E aí, Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, desde a sua juventude, protestou: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Moisés está aqui vendo muito à frente do seu tempo. Moisés entendeu o recado: quem dera todos fossem profetas. Eu acredito nisso para Curitiba, eu acredito nisso para Ribeirão Preto. Quem dera todos nós fôssemos profetas de Deus, vozes proféticas na nossa geração. Moisés está falando: você não tem que ficar com ciúme porque eu estou aqui na posição de liderança. Quem dera todos entendessem esse recado. E amados, aqui eu quero falar um pouco sobre transferência. Quando Deus ele cria o homem no Éden, a Bíblia fala que ele sopra sobre Adão um fôlego de vida. O significado aqui dessa palavra é de transferência. Ali Deus estava transferindo sobre aquele boneco de barro das suas virtudes, da sua característica, da sua graça, do seu amor, da sua visão. Deus estava transferindo sobre o homem do seu DNA. Mas não parou por aí, porque a palavra fala que Deus tirou da costela de Adão para criar a mulher. Sabe do que isso me fala? De transferência. Deus pega daquele mesmo DNA e ele cria a mulher. Mas não para por aí. Deus também dá uma missão para aquele primeiro casal. Ele fala: agora vocês vão multipliquem-se. Isso que eu coloquei dentro de vocês é para vocês fazerem chegar a muitos outros, a outras gerações, a outras pessoas, a outros lugares, a outros tempos. Deus estava falando sobre transferência. Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus está falando aqui sobre transferência. Mas para falar disso, eu preciso te explicar um pouco o conceito de bênção e de maldição. Diferente do que muitos de nós achamos, maldição não tem muito a ver com o diabo. Maldição não tem a ver com um trabalho que foi feito contra a sua vida. Segundo a Bíblia, maldição tem mais a ver com a vontade de Deus. Ali em Deuteronômio 11, nós vamos ver Deus falando para o povo: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quem coloca? Deus coloca a bênção e a maldição. Deus, ele tem as sugestões dele. Olha, se eu fosse vocês, eu escolheria a bênção. Então, por que eu estou falando de bênção e maldição? Porque nós acreditamos que a maldição também ela é transferida. A Bíblia fala que os nossos pecados,
eles podem afetar até 4 gerações, lá em Êxodo 20, em Números 14, existe uma consequência que vem desde o início da criação de transferência de pecado. Mas também a Bíblia fala sobre transferência de bênção. A Bíblia fala que o Senhor visita os seus filhos até 1000 gerações. Quantos querem ser visitados e os seus filhos para muitas gerações? A Bíblia fala que há também um lugar de transferência de bênção. Quando nós vamos estudar alguns pilares da teologia, na teologia sistemática, por exemplo, esse conceito de transferência também é estudado. Por exemplo, quando falamos de teologia da graça e da unção, como Deus concede dons e graça a indivíduos, como nós. Quando falamos de teologia da sucessão espiritual, que fala da continuidade de liderança e da unção, como Moisés e Josué, como Elias e Eliseu. Você se lembra que depois que Elias ele foi tomado por aquela carruagem, e a capa caiu, Eliseu vai lá, não é bobo nem nada, né? Ele pegou a capa, ele estava atrás daquela missão, mas aí chegam alguns jovens e olham para eles e falam: o espírito de Elias está sobre ele. Sabe o nome disso? Transferência. Havia uma transferência de autoridade, de liderança sobre a vida de Eliseu. Quando falamos, por exemplo, até mesmo de teologia sacramental, nós, cristãos protestantes, nós acreditamos que a imposição de mãos, por exemplo, é no mínimo uma ordenança poderosa. É um dos pilares. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falar sobre algumas das bases da fé, e Paulo fala sobre a imposição de mãos para transferência. Nós vamos ver os apóstolos percorrendo todas aquelas cidades ali, daquela região. A Bíblia fala que eles impunham as mãos sobre as pessoas para receberem o Espírito. Sabe o nome disso? Transferência. Nós podemos falar sobre imposição de mãos no Antigo Testamento. Isaac, quando abençoa Jacó, ele impõe as suas mãos. Nós poderemos falar de Jacó abençoando os seus filhos no Egito. Nós podemos falar de Moisés impondo as mãos sobre Josué, sobre um direcionamento de Deus, e tantas coisas. E sabe, amados, eu quero que você entenda algo, para que eu possa partir para o que eu mais quero falar nessa mensagem. No reino de Deus, quantos sabem que subtração não é exatamente subtração? Eu lembro que eu fiquei um pouco ressabiado quando eu li esse texto que fala que Deus tirou do espírito de Moisés e colocou sobre aqueles 70 discípulos. Como assim? Moisés ficou lá, né, murcho, igual um fantasma. Ele ficou, o corpo dele saiu, tirou do espírito e colocou sobre os caras. Quantos sabem que no reino de Deus subtração não é exatamente subtração? Quantos sabem que quando você, por exemplo, entrega uma semente de fé no altar de Deus, não é que você está perdendo, são sementes que vão se multiplicar. Não é assim que funciona? Ou seja, para Deus, aquilo que você transfere sobre as outras pessoas, isso se multiplica, isso gera propósito. E eu quero declarar, meu amado, você foi chamado para ser um comunicador de virtude de Deus nessa geração. Você foi chamado para ser uma fonte e não um reservatório. Meu amado, você não foi chamado para ser reservatório de água parada. Água parada dá dengue. Você foi chamado para ser um canal, meu querido, um rio, um fluxo. E eu profetizo sobre você, Deus vai te levantar nessa geração, para você ser um canal de cura, um canal de graça. Todos os dias que você acorda, você está transferindo alguma coisa. Todos os dias que você acorda, quando você, os que são casados, toca a sua mulher, ou seu marido, ou você que é filho, quando você olha para os seus pais, você está transferindo alguma coisa. Pode ser amor, pode ser peso, pode ser perdão, pode ser acusação. Quando você chega num ambiente de trabalho, quando você chega entre os seus amigos e você olha para eles, você está transferindo alguma coisa. Pode ser graça, pode ser compaixão, mas também pode ser acusação, pode ser culpa. Não tem como nós sermos neutros. Nós estamos sempre transferindo alguma coisa. Você está aqui comigo?
E quando nós falamos aqui de tirar do espírito que estava sobre Moisés e colocar essa palavra aqui, hebraica, asaf, tirar, ela tem um significado de reunir, ajuntar, coletar. Não é que Deus estava subtraindo de Moisés, ele estava coletando um pouco do que havia em Moisés, e ele estava derramando. Sabe o que aconteceu naquele dia? Aconteceu um derramar poderoso do Espírito. 70 homens começaram a profetizar e eles não pararam. Então, o que estava acontecendo aqui, nessa realidade histórica? Moisés, ele era basicamente aquele... Você já fez trabalho em grupo da escola ou faculdade? Como que funciona o trabalho em grupo, gente? Basicamente... um faz e todos recebem a nota, não é assim que funciona? Um aluno dedicado e empenhado vai lá, né? Soa, todo mundo quer ele no grupo, mas todo mundo recebe a nota. Moisés era esse cara, ele estava carregando a galera nas costas, e ele estava cansado, e Deus chega para ele e fala: meu filho, você precisa delegar, você precisa compartilhar, você precisa transferir do que está sobre você para outras pessoas. E aí acontece esse derramar, mas aqui eu quero falar sobre o propósito da transferência. Esse é o tema dessa mensagem. E a primeira coisa que eu vejo aqui, a Bíblia fala que Moisés reuniu as 70 autoridades de Israel, e você sabe que eram líderes ali, supervisores, e Deus fala: leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. O primeiro propósito da transferência é ensinar o caminho da presença. Você pode dizer comigo? Diga assim: ensinar o caminho da presença. Para a gente falar sobre transferência, a gente precisa falar primeiro sobre abastecimento. Você não consegue transferir aquilo que você não tem, correto? Você já passou uma situação vergonhosa de você passar um cartão e aí você não sabe, aqueles 5 segundos de oração ali, porque qual que é o medo? Aquela mensagem humilhante, né? Saldo insuficiente, meu Deus, aí é terrível, não é? Você já passou alguma vez isso? Amados, alguns de nós estamos vivendo e andando por aí com saldo insuficiente. As pessoas lá fora chegam perto de nós e elas precisam receber um abraço, elas precisam receber uma direção, elas precisam receber uma palavra, mas saldo insuficiente. Quando a gente fala de transferência, nós precisamos ter um lugar onde nós vamos nos abastecer. Eles anunciaram recente, tem alguns celulares que já estão com essa tecnologia, que você consegue transferir a carga do seu celular para um outro celular. Isso daí vai dar um BO, cara. Né? Porque aí, cara, no meio da galera, adolescente, você imagina, a menina lá, nossa, ele transferiu a bateria dele para mim. Ele só tinha 5%, meu Deus, né? Se morreu por você. Cara, isso daí eu não sei se vai dar muito certo. Mas alguns de nós, quando nós estamos precisando de uma carga, tem um lugar para onde nós precisamos correr. O nome desse lugar é Tenda do Encontro. Você sabe onde é a Tenda do Encontro? A Tenda do Encontro não é qualquer lugar na Bíblia. A Tenda do Encontro é um dos lugares mais cinematográficos, impressionantes, celestiais, dos quais a Bíblia fala. A Tenda do Encontro é um lugar que simplesmente Moisés entrava em uma nuvem, descia do céu e repousava sobre aquele lugar. A Tenda do Encontro é o lugar onde a vara de Arão floresceu. Quantos sabem que se você tirar uma vara da árvore, ela não vai florescer mais? Foi um milagre ali, era um lugar de experiências sobrenaturais. E sabe o que Moisés fez? Deus falou para Moisés fazer: Moisés, leva esses 70 discípulos para esse lugar. Meus amados, está na hora, líderes, de você chamar os seus discípulos, os seus amigos, para esse lugar da presença. Mas primeiro você precisa acessar esse lugar. Está na hora de você chamar as pessoas que precisam de receber uma carga de Deus, de graça, de unção, para esse lugar, mas
Sabe, para vivermos essas experiências maravilhosas de transferência do poder de Deus, nós precisamos percorrer para depois poder ensinar o caminho da presença. Apesar disso que eu estou falando, a tenda do encontro era esse lugar de busca, de oração frequente de Moisés. Moisés frequentava a tenda do encontro. Meus amados, quando o trajeto para a presença de Deus for algo frequente e constante na nossa vida, será fácil levar outras pessoas para receber desse mesmo poder. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vim te encorajar. Eu vim aqui para dizer algo. Deus está querendo avivamento pessoal para a sua vida. Deus está querendo um despertamento na sua vida. É o momento de você voltar para aquele lugar, para aquelas experiências onde você vai se derramar diante de Jesus, onde você vai ser abastecido. Esse é um bom lugar para você se abastecer e depois transmitir o que Deus tem te dado. É esse reduto da presença, são esses ambientes de oração fervorosa, são esses ambientes onde nós entramos para buscar Deus, para declarar a nossa sede, a nossa dependência. Ali Deus se manifesta, e ali Deus chama, fala para Moisés chamar aqueles discípulos. Tem um versículo da Bíblia que fica escondidinho ali, mas eu nunca me esqueço dele, porque Josué, que foi o cara da conquista, quantos aqui querem ser a próxima geração da conquista, amém? Josué, que foi esse cara, tem alguns segredos na vida dele. Um deles está escrito, um pequeno versículo. A Bíblia fala que Moisés ia para a tenda e se afastava da tenda. Mas Josué, filho de Num, não se afastava da tenda. Eu acredito numa próxima geração que não vai se afastar da tenda. Eu acredito numa geração que não é boa apenas em fazer acontecer, não é boa apenas em pegar uma arma de guerra e ir para cima dos gigantes, das muralhas. Eu acredito em uma geração que tem carga espiritual, que eles vão para a guerra, mas eles estão cheios da presença de Deus. Tem alguém aqui comigo? Eu quero falar aqui. Eu quero dar uma dica. Quantos são casados aqui? Deixa eu conhecer os casados. Olha que benção. Cara, eu quero dar uma dica para vocês casados. Maridos, as nossas esposas, elas precisam ouvir o nosso choro no lugar da tenda do encontro. As nossas esposas, elas precisam ouvir o nosso grito de sede, de desespero. Esposas, o seu marido, ele precisa ouvir o seu lugar, a sua busca da presença. Isso contagia a sua casa, isso se transfere sobre a sua casa. Esses dias eu acordei lá em casa e a minha esposa, ela é 10 mil vezes mais crente que eu. Inclusive, eu acho que eu até, não sei se eles conseguiram uma foto aí, nossa, depois se eles conseguirem jogar aí, vocês me avisam. Aí, tá aí, essa é a princesa Carolina. Estamos casados aí há 2 anos e meio, mais ou menos. É uma raridade de Minas, essa menina, de Ituiutaba, Minas Gerais. Ou seja, ela fala daquele jeito que a gente gosta. E, cara, só para vocês conhecerem um pouquinho. Mas esses dias eu acordei e a Carol, primeiro que assim, eu só vou funcionar, meu amado, depois das 10h30 da manhã. Tem alguém que está aqui comigo ou não? Cadê os noturnos aí? Tem os noturnos? Cara, dá 11 horas da noite. Do nada eu falo para meu amor, eu tive uma ideia, eu preciso ir pro computador. Cara, já a Carol, cadê os matinais aí? Tem os matinais, já acordam falando, enchendo o saco. Cara, por favor, me procure depois das 10h30 que a gente vai ser amigo, tá bom? Deixa eu falar com vocês. Eu acordei e a Carola estava em casa cantando louvores. Ela estava salmodiando. Eu falei, cara, eu não sou crente não. Eu sou um midianita aqui nessa casa, não é possível, eu sou um filisteu. Essa menina é muito crente, porque aquilo que ela estava fazendo ali em casa, o clamor dela, a adoração dela, contagiava. Eu falei, eu preciso ser mais santo. Tem alguém aqui comigo? Mas não só os casados, os filhos também. Filhos,
Os seus pais precisam ouvir o clamor da sua oração. Os seus pais precisam ver você trilhando esse caminho todos os dias. Entra no seu quartinho, pega a sua Bíblia, começa a impactar a sua casa. Cadê os filhos aqui que os pais ainda não são convertidos? Deixa eu ver você. Cara, o impacto que vai causar você entrar naquele lugar e você estar lá diante de Deus. Pode até, de início, parecer que não está fazendo efeito, mas isso vai contagiando, isso vai transferindo. Enfim, algumas frases aqui de pensadores cristãos sobre o assunto. O teólogo A.W. Tozer, ele disse o seguinte: o conhecimento de Deus deve ser experiencial. O homem que está contente em viver sem a presença manifesta de Deus nunca poderá ser um canal para a transferência do seu poder. Eu vou ler de novo essa frase. O homem que está contente em viver sem a presença manifesta de Deus nunca poderá ser um canal para a transferência do seu poder. Andrew Murray, um escritor sul-africano, eu particularmente gosto muito, uma das suas obras que mais me abençoou, O Santíssimo Lugar. Eu não sei como é a tradução em português, mas um teólogo que eu gosto, e no seu livro A Vida Mais Profunda ele diz: o ministro que não se alimenta da presença de Deus não pode alimentar o seu rebanho. Primeiro ele deve beber da fonte. John Wesley, o avivalista, líder do metodismo: o que um homem é diante de Deus, isto ele será diante dos outros. O poder de Deus não pode ser imposto sobre aqueles que não trilharem o caminho da presença diariamente. E até mesmo o mestre da pregação, Charles Spurgeon, ele disse: você não pode dar aos outros aquilo que não tem para si mesmo. Se quer ver a sua igreja avivada, seja você o primeiro a se encher da presença de Deus. Quantos querem viver um novo tempo de avivamento pessoal na sua vida? Sabe, a palavra de hoje não é teórica não, meu querido. Eu quero dizer para você, Deus está te esperando naquele lugar. Deus está com saudades de você naquele lugar. É nesses lugares que você vai ser abastecido. E eu quero compartilhar com você aqui o segundo propósito da transferência. Eu li com você, e aqui eu quero dar uma ênfase. Eu creio que talvez esse seja a principal revelação dessa mensagem. A Bíblia diz: e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. E isso aconteceu mesmo, porque alguns versículos depois diz o seguinte: então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirou do Espírito que estava sobre ele e pôs sobre os 70. Que eu quero trazer a tua atenção, meu querido. Isso aqui vai mudar o seu conceito de viver. Nós somos seres criados para transferir. Amém? Você está aqui comigo? Ou seja, nós estamos sempre transferindo o objetivo de Deus de te dar característica, de te dar aspecto, de te dar virtudes, é que você transfira isso sobre outras pessoas. Deixa eu usar um exemplo prático aqui. Rafa e Marisa, subam aqui rapidinho, só para eu fazer algo ilustrativo. Uma salva de palmas, pelo amor de Deus, gente. Se fosse para mim, não precisava aplaudir, mas para esse casal aqui, eu quero fazer algo para as pessoas entenderem esse conceito de transferência. Então aqui eu estou usando, por exemplo, a figura do casamento, mas eu acredito que isso se aplica para qualquer relacionamento. Certo? Então vocês vão fazer, vocês têm problema de se abraçar ou não? Não, não tem problema. Então vocês vão se abraçar. Não, pode se abraçar bonito mesmo. Isso, vocês vão ficar abraçadinhos. Então, o que eu quero? Vocês vão ficar aí, vamos aproveitar. O que eu quero que vocês entendam? Quando o Rafa está abraçando a Marisa, não é uma competição que está acontecendo. Não é um que é mais sanguíneo e agitado contra a outra que é mais melancólica e colérica. Um é mais explosivo, a outra é mais assim. O cara é muito lento, a menina é muito acelerada. Estão os dois disputando o tempo inteiro. Essa é uma distorção completa do propósito da criação. Quando o Rafa está abraçando a Marisa, ele está transferindo sobre ela o melhor do que ele tem. Ou seja, a segurança que há sobre o Rafa, ele transfere sobre ela. A liderança que há na vida dele, ele transfere sobre ela.
Mas também a Maressa, quando abraça o Rafa, não é uma competição para saber quem é mais maduro, quem é menos. Quando a Maressa abraça o Rafa, ela está derramando sobre ela a sensibilidade que ela tem, a atenção aos detalhes que ela tem. Vocês estão aqui comigo? Então isso é transferência. Tá bom, né, gente? Senão eles vão ficar aqui, né? Fica perigoso esse negócio aqui. Obrigado, uma salva de palmas. E você que está namorando ainda não casou, você cuidado com esse abraço, viu, irmão? Não vem com muita transferência antes de se casar, não, viu? Não tem negócio de transferência, não, viu? Segura esse abraço aí, segura essa onda. É ou não é, Rafa? Depois de casar, e você abraça tanto você quiser. Vocês estão aqui comigo? Quando você está com aquela amiga que machucou você... Posso falar? Quando você está com aquela pessoa que falou mal de você, ou que fez algo que você não gostava... Você não precisa competir, você não precisa devolver com a mesma moeda. Você foi chamado para ser uma fonte, um canal. Transferir o que Deus te deu de melhor. Então transfere sobre ela a graça, transfere sobre ela o perdão. Cara, posso falar? O propósito de Deus nunca foi a competição. Deus não criou os homens para ficar mostrando quem é melhor que o outro. Deus criou uns para transferirem sobre os outros, uns para derramarem sobre os outros o que tem de melhor. Portanto, quando você tiver em um ambiente, entenda uma coisa, você precisa começar a falar essa frase no seu dia a dia. Eu sou um canal de Deus nesse lugar. Eu sou uma via de Deus nesse lugar. Como a gente é infantil e bobo, a gente fica sempre concorrendo. Mas sabe, o conceito de relacionamento no mundo moderno, como que funciona? É um conceito de absorção, certo? Então, eu quero namorar essa pessoa, ou eu quero me casar com essa pessoa, ou eu quero ser amigo dessa pessoa, por causa dessas coisas que ela tem de bom. Então eu quero absorver, olha como ela é bonita, olha como ela é atraente, olha como ela é gente boa, olha como ela conversa, olha como é bom estar com ela. Cara, isso é uma distorção do propósito de Deus. É claro que Deus quer que você seja abençoado também. Mas quando Deus cria Adão e Eva, Ele fala, olha, sejam fecundos, multipliquem-se. O propósito é transferência, ou seja, Adão, derrama o melhor que você tem sobre a sua esposa. Esposa, derrame o melhor que você tem sobre o seu marido. Vocês estão aqui? Por isso que os relacionamentos estão todos destruídos, as famílias estão todas destruídas. São relacionamentos completamente egoístas. São verdadeiras sanguessugas, que estão próximas das pessoas para ficar puxando tudo que as pessoas têm. Isso não se sustenta. Se você está se aproximando de alguém, meu amado, que seja para você derramar o melhor que você tem sobre essa pessoa. Então, eu acredito que é o seguinte, só tem um relacionamento inesgotável possível de se ter. Ou nós entendemos que só em Deus nós vamos ser plenamente satisfeitos, e em Deus nós seremos completos, e em Deus nós seremos curados, ou nós viveremos relacionamentos pesados e frustrados. Você foi criado para ser um comunicador de virtude de Deus, por onde você passar. Você é um ponto de transferência de graça, de cura, de amor, de perdão, de encorajamento. Você já chegou perto de uma pessoa que só de chegar perto dessa pessoa você se sente encorajado? É assim que Deus te criou para ser, meu amado. Deus te chamou para ser um ponto, um reduto, sabe? Um espalhador da graça, do encorajamento, da vida de Deus. Você perdeu 3 chances de dizer amém aqui, ué. Eu vou te dar mais uma chance. Deus te chamou para ser um canal da graça, do perdão, da autoridade, do amor de Deus, por onde você passar. Amado, a nossa luta nos relacionamentos não deveria ser quem faz melhor, quem é o mais responsável, quem é o mais eficiente. O nosso foco deveria ser em servir o outro através das nossas virtudes. Então, Rafa, Maressa, todos os casais aqui, e os solteiros para os seus amigos, toda vez que vocês estiveram juntos, ou quando você der um abraço nela, lembre-se, eu estou transferindo o melhor que eu tenho sobre ela. Não é uma competição. Vocês recebem isso? O que alguns pensadores disseram sobre o assunto, C.S. Lewis, no livro Os 4 Amores, o amor divino nunca nos nega alegria, mas nos ensina que nossa alegria
maior está em dar ao outro o que temos de melhor. O amor de Deus nos ensina que a nossa alegria está maior em dar ao outro o que temos de melhor. Tim Keller também, autor, ali no livro O Significado do Casamento. Olha o que ele falou especificamente sobre o casamento. O casamento forte é entre duas pessoas que estão comprometidas em fazer da vida do outro algo melhor. Então você, jovem solteiro, já vai aprendendo que quando você estiver nesse lugar de relacionamento abençoado, você vai ser um comunicador. E posso te falar, um dos principais propósitos da transferência é compartilhar virtude. Quando Moisés chama aqueles homens, e a Bíblia diz que Deus tira do espírito de Moisés e coloca sobre eles, o que estava acontecendo ali é que aqueles homens estavam recebendo da liderança de Moisés, eles estavam recebendo da sabedoria de Moisés, eles estavam recebendo graça, o mesmo espírito que estava sobre Moisés também estava sobre eles agora. Então houve um compartilhar de virtude. Ali em Provérbios 11, 25, a Bíblia diz: quem é generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Filipenses 2, 3 e 4. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em Efésios 4, 29, a Bíblia diz: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quantos querem ser canais de virtude de Deus nessa geração? Não apenas compartilhar virtude, mas o terceiro propósito da transferência é distribuir propósito. Você pode dizer comigo, distribuir propósito? Diz a Bíblia, eles o ajudarão a levar a arca do povo, para que você não a leve sozinho. Ali, Moisés, ele não estava apenas transferindo algo sobre alguém, mas ele estava distribuindo propósito. Amado, enxergue-se a si mesmo como uma carta viva para as pessoas. Lembre-se que todo dia ao acordar, Deus está lá do céu dizendo: agora sim, eles vão ler a minha carta para eles. Toda vez que o Rafael, que a Marissa, que qualquer um dessa juventude aqui, quando você acorda, Deus fala, agora vai dar certo. Eles vão ler lá fora a minha carta que eu escrevi para eles. A sua vida, como disse o apóstolo Paulo, é uma carta viva. Ou seja, as pessoas que olharem para você, elas têm que entender, eu sou filho de Deus, eu tenho um propósito. As pessoas que olham para você, elas têm que ler, eu sou amado, eu fui escolhido por Deus. As pessoas que olham para você, elas têm que ter um encontro com o seu Criador. Você foi chamado para distribuir propósito por onde você for. Moisés ali, ele estava dando propósito para aqueles homens. Olha, eu estou tirando de mim e colocando sobre você. Vai ser líder daquele povo. Eu estou tirando de mim e estou colocando sobre você. Vai liderar aquela tribo, vai liderar aquele setor da sociedade. Moisés estava dando propósito para aqueles homens. Você foi chamado para dar propósito para as pessoas que estão perto de você. Aonde você está, são coisas tão básicas, mas esse é o cristianismo verdadeiro. Eu e o Rafa, a gente estava tomando café hoje lá, né, com uma menina, uma degustação que ela estava fazendo de café no shopping. E, cara, que menina gente boa, simpática ali, ela chegou, fez, a gente acabou comprando um café, porque eu fraquejei, irmãos, agora eu comecei com esse negócio de café. E aí eu falei para ela, Rafa, que menina gente boa, essa menina precisa conhecer Alcance Jovem. E a menina ficou super feliz. Eu sou do Amazonas, não sei o que. Eu falei, cara, tem um pessoal lá que vai poder receber você. Sabe, nós somos chamados para dar propósito para as pessoas. Sabe, que elas olhem para nós e falem assim, peraí, Deus me ama. Peraí, eu tenho um propósito na minha vida. Tem alguém comigo aqui? Então, importante dizer aqui, meus amados, que Moisés... Eu sei que às vezes a gente julga Moisés, mas Moisés ele era um líder virtuoso. Moisés ele era um cara dedicado, ele era um cara zeloso, temente a Deus. Porém, o que aconteceu aqui? O peso da liderança do seu ministério pesou sobre ele.
E ele recebeu um bom conselho do seu sogro Jetro, mas ele também recebeu esse mesmo conselho de Deus, de delegar funções. E quando ele delega funções, ele distribui propósito. Guarda essa frase. Quando você delega funções, você distribui propósito. Posso dar uma sugestão para você, líder de célula? O líder de célula bem-sucedido não é o líder centralizador. Distribua funções. Esses dias eu chamei os meus discípulos lá da minha célula e eu falei, cara, vem cá, nós vamos virar uma empresa esse negócio. Você vai ser o social media dessa célula. Toda semana você vai postar uma foto aqui da nossa célula. Você vai ser o facilitador da nossa célula. Nem sei o que é isso. Você vai ser isso. Toda semana você vai me ajudar a organizar aí, mandar mensagem no grupo e tal. Cara, você é um cara lá que é engraçado. Ele vai ler a Bíblia e ele imposta a voz assim. Então disse Deus. Toda vez. A gente assusta. Cara, você vai ser o orador oficial da célula. Toda vez que tiver uma leitura mais caprichada assim, você que vai ler aqui. Cara, sabe o que a gente está fazendo? Dando propósito para todo mundo. Ou seja, você que é um líder bem-sucedido, cara, comece a delegar, comece a tirar de você. Aqui, sabe o que estava acontecendo? Não é que apenas Moisés estava tirando uma carga das costas dele. Moisés estava dando sentido. Moisés estava dando destino para 70 homens, líderes. Nós somos chamados para distribuir propósito na vida das pessoas. Eu quero ler para você algumas das frases sobre esse assunto. Vocês lembram de o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que era um grande comunicador também? Ele disse o seguinte: o maior líder não é aquele que faz os maiores feitos, mas aquele que faz com que os outros realizem grandes feitos. John Maxwell, aquele mentor de liderança, ele diz o seguinte: o verdadeiro líder não é aquele que faz tudo sozinho, mas aquele que inspira e capacita outros a fazerem. Então, meu amado, você, líder de excelência do Senhor, que as pessoas que chegarem em você recebam um propósito. Olha aqui, eu acredito que você pode fazer isso. Qual é o seu talento? Você podia começar a liderar isso daqui. Eu vou te dar uma área aqui para você cuidar, vou te dar uma função na minha célula para você fazer. E sabe o que vai acontecendo? O propósito vai sendo distribuído. As pessoas vão se sentindo úteis, vão se sentindo parte. E a coisa vai sendo transferida. Amém, gente? Então, é muito interessante. Lá em 1 Pedro 4,10, a Bíblia diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo que você saiba distribuir, administrar os dons que Deus te deu. O que você está fazendo, amado, com os dons que o Senhor te deu? O que você está fazendo com os talentos que ficaram na sua mão? Tem uma maneira que os nossos talentos são multiplicados. Eles precisam cair na terra de corações de pessoas. Os seus talentos, eles não são para você mesmo. Os seus talentos não são para você ter mais bens materiais. Deus te deu talentos para você multiplicar na terra do coração de pessoas. Então, quando você comunica o que você tem com outras pessoas, começa a acontecer um milagre. Sabe por quê? O compartilhar é tão poderoso. Vocês lembram de Jesus, quando ele vai compartilhar o pão? Jesus, ele vai e a palavra fala que ele agradece a Deus, não é? O que Jesus fez ali? Fez batalha espiritual? Começou a orar, falou: nossa, esse demônio, espírito de miséria, sai desse lugar agora, eu não aceito, esse pão vai multiplicar. Cara, não, dessa vez Jesus, sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele levantou e deu graças. E aí, partiu o pão. Quando ele parte o pão, o milagre começa a acontecer. Está na hora de você começar a compartilhar o seu pão, meu amado. Está na hora de você começar a compartilhar o que Deus está te dando, a provisão que Deus está te dando, os recursos, as ideias. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão estocadas de sonhos.
E eu quero declarar, meu amado, Deus está chamando à tona os seus sonhos. Chegou a hora de nascer esses sonhos. Chegou a hora de ser transferido para outras pessoas. Você pode até ter esquecido, mas Deus não se esqueceu. Você é sim uma fonte para as outras pessoas. Aquele projeto de você começar algo na internet, aquele projeto de você trabalhar com crianças, Deus está chamando à tona hoje em nome de Jesus. Meu amado, toma posse disso. Você foi chamado para ser um comunicador, um transferidor da graça de Deus. Por onde você passar, as coisas vão mudar. Deus vai começar a te levantar nessa geração como um canal poderoso de transformação por onde for, de vida do Senhor. Tudo isso, meu amado, para a glória de quem? Para a glória do Senhor, amém? Não é para você, não é para você ganhar seguidor, não é para você ser conhecido, tudo isso apontando para Cristo, tudo isso apontando para aquele que é digno, amém, gente? Bom, e aqui eu quero falar, já partindo para o fim dessa mensagem, mas o quarto propósito da transferência é liberar poder. Você pode dizer comigo? Diga, liberar poder. Ali a Bíblia diz, quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram e não pararam. Meus amados, nós sabemos, nós somos seres espirituais, salvos por Cristo, selados com a garantia da salvação, que é a pessoa do Espírito Santo. Imagine ali a capacidade de poder, de energia, de virtude que foi liberada sobre aqueles homens. Aqueles homens estavam na tenda do encontro com Moisés. Ali não foi uma experiência teórica, ali eles receberam virtude de Deus. Ali eles receberam algo que não poderia ser passado apenas por Moisés. Algo da parte de Deus foi transferido sobre eles. Eles receberam poder, eles receberam dunamis. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eu quero declarar sobre você, meu amado, que vem um novo tempo sobre a sua vida. Deus te chamou para você ser um vaso transbordante da unção de Deus. Em nome de Jesus, Deus está resgatando hoje aqui o ministério dos sinais na vida de alguns aqui, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, se você puder, levante as suas mãos agora. Comece a dizer algumas palavras de busca da presença de Deus. Digo tanto que você ama o Espírito. Espírito Santo, te amamos. Santa presença. Espírito Santo, te amamos. Diga algumas palavras de valorização, meu amado. Eu acredito que essa não é uma noite teórica, não é uma mensagem apenas para você receber com os ouvidos. Deus tem poder para derramar sobre a sua vida nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem movendo sobre essa igreja, em nome de Jesus. Vem com graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vem nesse lugar. Oh, amado, se você ore em Espírito nesse momento, busque a presença de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. O Senhor me fala de algumas pessoas que enquanto a gente ora estão com dor de cabeça. Se você está com dor de cabeça nesse momento, acene a sua mão lá em cima para eu ver. Acene a sua mão lá em cima para eu ver. Amém, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Eu libero agora, Pai, tira essa dor de cabeça. Espírito Santo, passeia no meio da sua igreja. Libera a cura sobre a sua igreja agora, em nome de Jesus. O Senhor me falou de algumas pessoas que estão com uma dor de ouvido. Pode ser uma otite, pode ser uma inflamação, ou dor de ouvido tampado. Quantas pessoas se identificam com esse tipo de sensação? Levante a sua mão bem alto para eu ver você. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu ouvido agora, em nome de Jesus. Se você está perto dessa pessoa, coloque a mão sobre ela. Espírito Santo, libera agora, Pai, uma graça, um poder, um dunamis, Pai. Eu declaro agora, seja curado em nome de Jesus. Eu declaro agora inflamação, infecção no ouvido tampado. Em nome de Jesus, seja aberto, nós declaramos agora, em nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus, libera o teu poder, Pai, nessa noite. Oh Deus, nós não aceitamos viver uma vida, Pai, teórica, religiosa. Nós queremos o teu poder nas nossas vidas, Pai. Nós não queremos viver estocando pregações. Nós queremos o teu poder nas nossas vidas.
Em nome de Jesus, algumas pessoas estão com uma luta na mente em relação a memórias específicas do passado. Você está tentando se concentrar em Deus, mas vem tantas memórias, memórias de acusação, memórias de culpa. Algumas pessoas de relacionamentos que foram frustrados no seu passado. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre você, você tem a mente de Cristo, em nome de Jesus. Eu declaro, vem Espírito Santo, lavando esses pensamentos. A palavra fala, e a paz que excede o entendimento, guardará os vossos pensamentos e a vossa alma. Eu declaro isso sobre essa pessoa em nome de Jesus. Algumas pessoas estão com torcicolo. Levante a sua mão se está com torcicolo, dor no pescoço. Deixa eu ver você. Dor no pescoço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu pescoço. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, Pai. Faz cessar essa inflamação agora, em nome de Jesus. Deus, agora envia o teu Espírito. Faz cessar. Nós declaramos, seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Um derramar de poder, meu querido. Sabe, ali o que aconteceu naquele texto não foi algo assim bonitinho. Cara, o que aconteceu foi um derramar do Espírito, algo prático. Aqueles homens não pararam de profetizar, diz a palavra. Eles foram cheios do Espírito. Amado, eu desejo isso para a minha vida. Que nós não sejamos apenas estoques de palavras, de teoria, de conhecimento. Eu declaro, meu amado, algo novo sobre a sua vida vai ser derramado nessa noite. Eu não sei se você veio com expectativa ou não, mas Deus está com expectativa para essa noite. Eu não sei se você veio aqui cheio de gás, cheio de euforia. Eu não sei, mas o nosso Deus está animado. Ele está feliz para derramar sobre você. Ah, mas eu estou triste. Ah, mas eu estou desanimado. Eu estou cansado do ministério. Eu já sirvo há muitos anos. Querido, eu quero falar sobre a tua vida. Há uma liberação de poder sobre a sua vida. O poder de Deus, ele quebra o jugo, as amarras em nome de Jesus. Eu quero falar, meu amado, sobre liberar poder. Há poder nessa noite, sim, vai passar por você, mas você não é o destino final. Deus não quer te curar apenas para o seu bem. Deus quer que você seja uma fonte lá fora. Deus quer que você receba e transfira. Eu recebo, mas eu transfiro. Você está aqui comigo? E eu quero ler alguns textos da palavra para você. Não é possível, eu não estou falando coisa da minha cabeça. Mateus 10, 8, a Bíblia diz: cura os enfermos, ressuscita os mortos, limpa os leprosos, expulsa os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Atos 3,6, disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Meu amado, você está entendendo a transferência? Existe um lugar de transferência aqui nessa noite. Transferência sobre a sua vida, para você transferir lá fora. Atos 19, diz o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu acredito em milagres criativos nessa noite. Eu quero orar aqui por milagres criativos. Se você tem uma causa que precisa de um milagre extraordinário, eu quero que você levante a sua mão agora. Se tem uma doença, se tem um diagnóstico. Ah, em outubro desse ano eu vi a minha esposa num quarto de hospital, diagnosticada com a doença rara. Eu lembro de um dia, ela não se lembra por causa do quadro confusional. Ela estava com a cara de dor. Eu falei, vixe, vai ser mais uma crise de dor. E ela falou, não, Jesus Cristo está me tocando. Ele está tocando os meus genes. Eu acredito em milagres criativos. Eu quero orar. Se você tem uma causa extraordinária sobre você ou sobre a sua família, levante a sua mão. Espírito Santo, em nome de Jesus, agora, faz o que nenhum homem pode fazer, Deus. Eu libero uma palavra para milagres extraordinários nessa noite. Eu libero uma palavra para, Deus, milagres criativos nessa noite, em nome de Jesus. Doenças específicas raras, doenças degenerativas, eu declaro agora cura em nome de Jesus. Retroceda em nome de Jesus sobre a vida dessa irmã, desse irmão ou desse familiar. Em nome de Jesus eu envio uma palavra. Deus, se Paulo podia enviar um lenço,
nós podemos enviar uma palavra. Eu envio uma palavra agora de cura, em nome de Jesus. Deus, começa agora, Deus, esse processo de cura, Deus. Doenças raras, nós declaramos agora o poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Não para por aqui, meu irmão. Olha só o que a Bíblia diz ainda. Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais tocavam a sua pele, eram levados aos enfermos, e as doenças deles e os espíritos malignos saíam. Atos 8, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 19, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Marcos 16, 17 e 18. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Lucas 4, 18. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora. O Espírito do Senhor. Vamos lá, se você conseguir ler junto comigo esse texto. Vamos tentar ler juntos. 1, 2, 3 e... O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Amado, levante a sua mão agora. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para pregar boas novas, para curar os enfermos. Ele te ungiu para pregar com autoridade nessa geração. Está sobre você, estava sobre Jesus, mas está também nessa noite um espírito de transferência nesse lugar. Deus começa a transferir em nome de Jesus. Se você puder, fique em pé no seu lugar. Eu não quero que você se desconcentre desse momento. Eu não acho que essa é uma mensagem teórica, não é apenas uma reflexão para você. Tem algo aqui que você pode acessar. E eu quero que, enquanto o ministério de louvor sobe, existe um último propósito da transferência. Eu não posso deixar de citar ele. Porque a Bíblia fala que aqueles 2 homens que ficaram lá no acampamento, Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento, eles estavam atrasados. O Espírito também veio sobre eles, pois estavam entre os escolhidos, mas não tinham ido à tenda e profetizaram no acampamento. Profetizaram aonde, gente? O último propósito da transferência é impactar a sociedade. O que vai acontecer com você nos próximos dias, isso não vai parar por aqui. Eu não creio que eu sou nada de especial. Eu só vim despertar o seu coração para um tempo de avivamento pessoal na sua vida. Você foi chamado para entender o que é transferência. Você precisa receber e passar. Receber e passar. Quanto mais você recebe e passa, mais é derramado sobre a sua vida. Mas sabe o que aconteceu aqui? Aqueles 2 ficaram no acampamento e o Espírito também veio sobre eles. Ou seja, o Espírito não veio apenas sobre os que estavam na tenda do encontro. Não veio apenas sobre os que estavam num templo, em um lugar santo, em um lugar sagrado. O Espírito também estava no acampamento. Eu declaro que também será assim sobre a sua vida. Lá na sua escola, lá no seu trabalho, o Espírito Santo também será derramado sobre você. Você terá palavras para as pessoas, você será inspirado para derramar sobre as pessoas uma unção. Eu me lembro, uma vez, há uns 2 anos atrás, eu estava correndo em um parque lá em Ribeirão, e eu passo por uma mulher que estava sentada numa sarjeta, aparentemente chorando, e eu tento continuar correndo, mas por uns 10 metros parece que o Espírito Santo colocou um muro na minha frente. Eu não conseguia mais. E eu voltei para aquela mulher, e eu me apresentei. Eu falei, eu preciso derramar algo sobre essa mulher. Eu não sei o que é. Eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Está tudo bem com você? Tem algo que eu posso te ajudar? E aquela mulher me falou que naquela mesma semana, o marido dela tinha traído ela um casamento de 20 anos. E ela tinha sido despedida de um trabalho de 15 anos. Em poucos dias. Ela falou, olha, o meu quarto está escuro, eu vim para cá, para esse parque aqui, para ver se eu vejo alguma coisa. Eu falei, minha querida, eu posso orar por você, eu oro por ela. Depois eu dou um abraço nessa irmã, o semblante dela muda. Havia uma necessidade de transferir algo sobre a vida dela, que talvez só eu tinha naquele momento. Ninguém mais ia passar por aquele lugar. Também é assim, meu amado.
na sua vida. Tem lugares que você vai passar. Deus está contando com você. Você é um canal de Deus. Você não é um reservatório de palavras. Você não é um armazém de palavras proféticas. Eu vim despertar na sua vida o propósito da transferência, em nome de Jesus. Sabe o que a palavra diz? Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Não se pode esconder um você. Não se pode esconder um jovem da alcance jovem. Não se pode esconder uma menina, um menino como você, tão cheio do Espírito Santo, uma cidade. Não se pode esconder, nem se acende uma candeia e se põe debaixo de qualquer alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E eu quero ter um momento aqui. Quantos creem que realmente existe uma porção para você? Eu não sei se você está duvidando, mas lá na contabilidade do céu já estava anotado uma transferência para hoje. Eu não sei se você está rico demais, eu não sei se você está milionário, eu não sei se tem alguém que precisa da presença de Deus aqui. Meu amado, se você precisa da presença de Jesus, levante as suas mãos, feche seus olhos, comece a adorar a Deus. Peça a Ele, fala: Pai, derrama sobre mim. Eu preciso de uma carga. Aviva o dom que há em ti, Timóteo. Aviva, jovem. Aviva. Já está aí, mas está cansado. Já está aí, mas está engavetado. Já está aí, mas está morrendo. Aviva o dom que há em ti, jovem. Comece a adorar a Deus. Comece a declarar sobre a santidade de Deus, sobre o seu desejo. Vem, Espírito Santo. Vem na casa. Vem na casa. Eu quero orar. Eu não sei se essa palavra é para pessoas que estão aqui ou para pessoas que não estão aqui, mas eu quero liberar essa palavra. Senhor, eu quero declarar, Pai, que venha um tempo, Deus, de ousadia, de coragem sobre os adolescentes dessa igreja. Em nome de Jesus, eu profetizo o nascer de células, grupos, Deus, de reunião nas escolas e faculdades, Pai, em nome de Jesus. Deus, como sementes, como uma gravidez de propósito, Deus. Coloque isso agora na vida desses jovens, adolescentes. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso?